Boa noite, Roberto Jefferson, bem-vindo ao Gabinete de Crise, hoje aqui com a presença do Diego Amorim, também nosso repórter antagonista. A ideia é a gente fazer um bate-papo para esclarecer algumas questões fundamentais, né? Você está retomando aí a cena política e eu já inicio com a pergunta: onde você estava? De repente, você estava aí, a última vez que eu me lembro de ter visto você na mídia foi na época daquela questão envolvendo a nomeação da sua filha para o Ministério do Trabalho lá do governo Temer. Depois você desapareceu. E agora volta para a mídia, volta aí para as redes sociais, já fazendo uma série de acusações, fazendo uma série de colocações sobre o atual governo. Enfim, onde você estava, Roberto Jefferson? Ô, Cláudio, eu tive um tumor de pâncreas, um carcinoma de pâncreas, e operei isso em 2012. E tive 3 recidivas intestinais de carcinoma, fruto daquele tumor original. E eu fui obrigado a fazer quimioterapia, isso me abateu muito, eu fiquei muito abatido e entrei em depressão. Fiquei numa depressão quase 2 anos. Mas Deus me permitiu, graças a Deus, sair dessa depressão, isso tem uns 60 dias no máximo, e voltar a ser o que eu era, um ativista do Twitter, um ativista do blog. Por isso que eu voltei agora e passei algum tempo fora da mídia. Mas a tua volta, ela coincide com uma série de acontecimentos, né, na área política, aí, risco de impeachment do Bolsonaro, negociações com o Centrão. O PTB não faz parte do Centrão, mas o PTB tem algum interesse em integrar o governo, em colocar a mão em algum ministério? Não temos não, Cláudio. Eu tenho um sonho que eu quero te revelar. O que o Roberto Jefferson quer no PTB com o governo? Eu gostaria de convidar o presidente Bolsonaro a integrar o PTB. A coincidência que existe entre mim e ele é ideológica. Ele crê nos mesmos valores que eu creio. Crê no Brasil, crê na pátria, no respeito à bandeira, na soberania nacional, no amor a Deus, no amor à família, no amor à liberdade, no amor à justiça, na esperança. Isso é um credo que ele mostra todos os dias nas suas falas ao povo brasileiro. E eu comungo com ele deste mesmo ideal. Bom, então temos aqui deixa eu só registrar aqui, temos aqui um breaking news, aqui um furo de reportagem, convidando você já fez esse convite formal? Não, porque eu não estou com o presidente há 2 anos. Mas a hora que eu estiver com ele, que eu tiver uma oportunidade, para ele vir para um partido de gente valente, gente que segura uma espada para lutar ao lado dele, que tem valor, que não corre da briga, que não corre do pau, é no PTB, gente com os mesmos credos, as mesmas convicções cristãs e democráticas, ele pode vir para o PTB. Como ele está sem partido, eu quero convidá-lo a vir para o PTB. O que você quer do Bolsonaro? Eu quero que ele venha para o PTB. Ele já foi do PTB. Ele já foi meu liderado na Câmara dos Deputados. Por 2 anos eu era o líder da bancada e ele deputado federal. Ele me conhece. Sabe que eu sou um homem de palavra, que eu não tenho 2 palavras, eu não faço julgada pelas costas, tudo meu é claro, olho no olho, está dito. Eu custo a dizer sim para não ter que voltar atrás. Quando digo sim é sim, quando digo não é não. Então, ele no PTB teria um homem, e teria homens que nós temos no PTB, da mesma estirpe dele, do mesmo temperamento. Mas o senhor não se considera velha política, Jefferson? Já fui velha política, já fui, Diego. Mas me atualizei, não é? Passei pelo que eu tinha que passar, fui responsável pelas minhas atitudes e assumi os meus erros e as minhas atitudes. Sou um homem que nunca terceirizei os meus defeitos, os defeitos são meus. Fiz aquele acordo eleitoral com o PT de Caixa 2, e o PT deu ao PTB 4 milhões nas eleições de vereador e prefeito em 2004, e eu fui condenado por Caixa 2 naquelas eleições de 2004, numa relação que tínhamos com o PT. Mas hoje... Em 2018, o senhor votou em Bolsonaro, no primeiro e no segundo turno? Primeiro turno, não. Nós votamos no Alckmin, no PTB. Houve uma convenção nacional. Sim, claro. Ok.
O Campos Machado, de São Paulo, apresentou uma moção, o deputado estadual, presidente do PTB de São Paulo, apresentou uma moção que foi posta a voto e ela foi vencedora por maioria no PTB de se apoiar a candidatura do Alckmin para presidente da República. Hoje o senhor se considera bolsonarista? No segundo turno, nós votamos no Bolsonaro. Se o senhor é bolsonarista hoje? Isso. Sou. As convicções dele são as minhas convicções. O que ele crê, o que ele sonha, são os meus sonhos. Não é o que ele interpreta, o que ele diz, o que ele defende para o Brasil, para o povo do Brasil, para a família brasileira, para os cristãos brasileiros. Eu incorporo e digo que sou Bolsonaro de raiz, porque esse pensamento é meu também. Tanto que nós convivemos afetivamente e muito bem durante o tempo que ele foi do PTB, meu deputado e eu líder dele. O senhor falou 2 vezes em valores, na defesa de valores, no combate aí à corrupção, à velha política, etc. e tal. Mas, neste momento, o presidente da República está negociando com o Centrão de Valdemar Costa Neto, que foi denunciado por ti, inclusive lá atrás no Mensalão. Não é uma incoerência? Onde estão esses valores? O presidente só tem o Centrão para poder buscar uma base de apoio. Ele tem parte daqueles 50 e tantos deputados que ele elegeu, penso que ele tem com ele ainda, daquela eleição de presidente, 30 deputados federais que ele elegeu, e não pode contar com o PSDB, porque o Fernando Henrique Cardoso é o maestro do golpe. Quem está urdindo a trama contra o presidente Bolsonaro tentou no impeachment e agora está tentando como renúncia é o Fernando Henrique Cardoso, Dória, PSDB, DEM. Então, ele não pode contar com esses partidos para fazer base no Congresso Nacional. Ele tem que tentar o Centrão. Mas não é o pior caminho? Assim, eu volto à pergunta, assim, só para a gente enquadrar. Depois a gente entra nessa questão desse golpe. O Centrão representa justamente o que há de pior na política, né? Todo aquele fisiologismo, corrupção, etc. Como você negociar republicamente com essa gente? Se o Diego também tiver alguma pergunta nessa linha, pode ficar à vontade. Tem, Diego, pode fazer. Como negociar com o Centrão? Eu queria que o senhor também, para todo mundo que está nos ouvindo, dissesse o seu conceito de toma lá da cá. Eu sei que o senhor considera toma lá da cá corrupção. O que é o toma lá da cá? Distribuição de cargos só no Ministério que não pode? No segundo escalão pode? Não. Eu entendo que a toma lá da cá, esse governo de coalizão que foi feito pelo Collor, foi feito pelo Sarney, foi feito pelo Fernando Henrique, foi feito pelo Lula, foi feito pela Dilma, foi feito pelo Temer. O que é o toma lá da cá? Os partidos indicam cargos no primeiro escalão, ministérios, o cargo de segundo escalão, secretário-geral, o cargo de DENIT, o cargo de Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, indicam cargos SUDENE, indicam cargos que têm... que autorizam despesa, cargos que podem autorizar despesas, e os partidos usam esses cargos para fazer caixa 2 de eleição. Então, o presidente tem que ter muito cuidado ao negociar com o Centrão para que o Centrão não faça uma lambança e suje o governo dele do cabelo no sapato. Ele tem que negociar claramente, à luz do dia, projetos que todos os partidos que integram o Centrão tenham, à luz do dia. O que deseja o Valdemar Costa Neto se for apoiar o presidente Bolsonaro? Eu quero o DENIT de novo. Mas quer DENIT para quê? Qual o motivo? Escreve aqui qual o motivo de um partido político em ano de eleição municipal. Eu posso imaginar os motivos do Valdemar Costa Neto para querer... Mas isso tem que ser escrito. O que pretende fazer honestamente esse partido? Não é? Mas, Cláudio... Então, o senhor está defendendo que, se Jair Bolsonaro
distribuir esses cargos, que ele divulgue isso publicamente e diga: estou dando o DENIT para o Valdemar Costa Neto, o FNDE para o Ciro Nogueira. O senhor defende que o Bolsonaro divulgue isso? Que o partido que deseja participar do governo faça uma proposta por escrito dizendo o que pretende, qual órgão pretende ocupar, que escalão do governo pretende indicar, qual ministério pretende integrar e comandar e qual o objetivo. Qual o objetivo político, eleitoral e social que o partido tem, vamos dizer, o PP, em fazer uma indicação para tal ou qual ministério. Isso tem que ficar claro, porque assim, em todo mundo, nas democracias modernas, você tem que ser claro. E aí o presidente lê aquela carta de intenções, chama o seu conselho político, aprova ou não aprova, emenda ou não emenda, corrige ou não corrige, aceita aqueles termos, assina, mostra para a imprensa, mostra à opinião pública e claramente faz o governo de coalizão. Nessa linha do que você está respondendo ao questionamento do Diego, nós tivemos recentemente, eu posso aqui citar pelo menos 2 episódios, colocaram Jabuti numa MP dessas, de questão de pandemia. Um dos jabutis, quem colocou foi o Arthur Lira, com apoio do Ciro Nogueira. Esse jabuti acabou com o voto de Minerva no CARF, né, no Conselho Administrativo de Recursos Financeiros, que já foi alvo de investigação das Zelotes, etc. e tal, e que é uma coisa que foi muito criticada, porque, a partir de agora, o empate dos votos dos conselheiros beneficia o autuado, né? Grandes corporações que têm muito poder econômico podem conseguir esse tipo de benefício e não pagar mais nada. Para você ter uma ideia, nós tínhamos aí um estoque de multas aí de quase 600 bi. Bom, esse é um episódio. Outro episódio mais conhecido, mais popular, é o do fundão eleitoral, né? O pessoal queria dobrar o fundão, aumentar o fundão. O Bolsonaro ficou naquela, fundão, não sei o quê, sancionou, deixou correr. E um terceiro, que eu lembrei agora, que também é importante, que é também bastante popular, conhecido, o juiz de garantias. Tá? O Sérgio Moro foi contra, Dias Toffoli foi a favor, e o Bolsonaro foi e sancionou o juiz das garantias. A gente sabe que essas questões foram colocadas na mesa por gente como Ciro Nogueira, como Arthur Lira e outros, né, que são inclusive investigados, etc. Isso é corrupção? Isso é tomar lá da cá? Não corrupção? Não. Isso é política? Isso é democracia. Diálogo? Isso é democracia. Isso é democracia. Isso é democracia. Você já teve algum problema fiscal na Receita Federal? Você, Cláudio? Não. Você padece. Aqueles burocratas da Receita Federal humilham você. Humilham você. Se você não tiver um poder para enfrentá-los, eles vão te fazer gastar milhares de reais com um advogado especialista em direito tributário para você se defender de acusações muitas vezes infundadas. E não é só a grande empresa que tem problema, não. É a pequena empresa, é a média empresa, é a pessoa física que tem problema. Então, eu achei boa essa proposta. Em caso de empate, prevalece o lado mais fraco. O desempate é a favor de quem é mais fraco, a favor do contribuinte. Menos Estado e mais indivíduo. Eu sou a favor disso. Esse fundão eleitoral, quem inventou essa geringonça foi o Supremo Tribunal Federal. Nós tínhamos o financiamento democrático, como é em todo o mundo, feito pelas empresas privadas. Aí vai a OAB com o presidente dele, que é do PT, o presidente da OAB é um petista, e vai ao Supremo e argui a inconstitucionalidade desse artigo da Constituição, que as eleições têm financiamento privado, e diz que as eleições têm que ter financiamento público. O PTB, desde o início, o meu partido, foi contra, porque é tirar dinheiro da saúde, da educação, do leito do hospital do velho, da merenda escolar da criança. Quer dizer, é um absurdo, é um escândalo você pegar dinheiro do imposto para alugar o carro de som, para dizer vote em Roberto Jefferson, 14 para deputado federal. Isso é uma vergonha.
Nós não podemos usar o dinheiro público para fazer campanha eleitoral, mas, infelizmente, foi o Supremo Tribunal Federal quem fez isso. Quem inventou essa geringonça foi o Supremo. E o presidente... De alguma maneira, só um parênteses, de alguma maneira, numa reação, né, à promiscuidade que foi revelada pela Lava Jato, justamente dessa relação entre público e privado, de financiamento de campanha, de Caixa 2, Caixa 3 e etc. Né? Pois é, essas medidas tomadas caminho, assim... Então, financiamento só individual, privado, porque a gente saiu de um sistema corrupto. Eu não concordo com financiamento público de campanha, deixo logo claro, mas eu entendo que foi uma reação, claro que teve gente que se aproveitou disso, né, de forma oportunística, né, se aproveitou disso, mas também não há nenhum caminho proposto para se resolver esse problema. Eu sou a favor até de que não tenha financiamento de nada, até porque você tem aí grandes campanhas, como a própria do Bolsonaro, e oficialmente teve um custo baixíssimo agora com rede social. Eu acho que ele não gastou 2 milhões, né? Não, só fechando parênteses, mas você pode deixa eu tenho uma pergunta nesse gasto. Só deixa eu responder essa, Diego, aí você entra. Tá. Por favor. Eu sou a favor do financiamento privado com regras estabelecidas pelo Congresso Nacional. Quanto pode doar uma empresa, quanto pode doar uma pessoa física. E você não fica em cima do dinheiro do pobre, do dinheiro do doente e do dinheiro da criança. É tirar a roupa do maltrapilho, é tirar o prato de comida do faminto. Não pode existir financiamento público. Isso é um escândalo, é uma vergonha. E juiz de garantias? Eu sou a favor. Eu estou na corrente do Toffoli. Sou a favor do juiz de garantias. Por quê? Porque você evita os abusos no momento da prisão em flagrante. O mesmo juiz que faz o inquérito não deve ser o juiz que faz a lavratura do auto de prisão em flagrante. Você deve dar oportunidade à defesa, o quanto mais ampla, melhor. Eu sou a favor do direito de defesa, da amplitude do direito de defesa. Bom, Diego. O senhor recentemente, Roberto Jefferson, naquela live aí que muita gente comentou, o próprio presidente da República, o senhor acusou que há um golpe em andamento no Congresso Nacional para derrubar Jair Bolsonaro. Eu conversei com 3 parlamentares da bancada do partido do senhor, eles me disseram que não têm conhecimento dessa informação. O senhor reafirma que há um golpe no Congresso Nacional e com base em quê, Roberto? Então, outros parlamentares da minha bancada me afirmaram que tinha. Esses 3 devem ser mais ligados ao Rodrigo Maia. Se você não for violar a fonte, depois você me dá o nome deles para a gente esclarecer, porque outros que não são ligados ao Rodrigo Maia, não fazem aquele jogo do Rodrigo Maia lá na Câmara dos Deputados, me disseram que sim. O líder do partido do senhor não quis falar comigo. Eu tentei várias vezes, desde o dia seguinte à sua live, o líder do partido do senhor não quis falar comigo. O senhor tem o controle da sua bancada ou não tem, Roberto? Não, eu não tenho controle da bancada, isso não existe. A bancada tem a sua relativa independência. Só nas causas que o partido tem como doutrinárias e que ele fecha a questão no Diretório Nacional é que os deputados são compelidos a votar. O líder mesmo, que é um grande deputado, um rapaz de futuro brilhante, o deputado Pedro Lucas do Maranhão, eu sei que é muito ligado ao Rodrigo Maia. Mas o que é o que eu quero dizer? Vamos voltar à sua pergunta. O Rodrigo estava costurando aprovar aquela emenda 101 de 2003, PEC de 101 de 2003, do ex-deputado Benedito de Lira, que permitia a reeleição para presidente da Câmara de um deputado na mesma legislatura. Porque o Rodrigo, quando terminar esse mandato dele agora, ele não pode se reeleger presidente a partir de fevereiro do ano que vem. Nós denunciamos essa articulação, inclusive aqui no Antagonista. Vocês denunciaram essa articulação. E ele dava, em contrapartida, a cabeça ao PSDB e ao DEM, nesse esquema que o Fernando Henrique rege, de dizer que há um governo compartilhado do Supremo, presidente do Senado, presidente da Câmara. Quem diz isso não sou eu. É o velho
é o velho político da velha política, o Fernando Henrique, o maestro desse golpe que está se dando agora, declarou ao Estadão no dia 20 de abril desse ano, no 20 de abril passado, página 6 do Estadão. Ele disse que nós tínhamos no Brasil hoje um parlamentarismo branco e um governo compartilhado, e que isso demonstrava a incapacidade do Bolsonaro de governar e que ele era passível de impeachment. Quando nós denunciamos, e aí no dia seguinte eu fiz aquela live e denunciei o Fernando Henrique como chefe dessa conspiração, junto com Dória, o Witzel, o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, o Alexandre Moraes, fazendo essa conspiração para fazer o impeachment do presidente. Aí houve aquela brutal reação da opinião pública contra o impeachment. 3 dias depois, o Fernando Henrique sai com a outra pérola, porque ele é o maestro disso. Então, vamos provocar a renúncia do presidente Bolsonaro. E o que aconteceu? Esse governo compartilhado, 4 ministros do Supremo, esse decano, o Melo, como é o Celso de Mello, Marco Aurélio Melo, Alexandre Moraes e agora o Luiz Fux, já tomaram medidas contra o governo, demonstrando que toda pressão surgirá do Supremo para encurralar o Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro para levá-lo a uma renúncia do mandato. Se não houve a capacidade de impeachment, porque a opinião pública não baixa de 35%, em hipótese alguma, de apoio ao presidente Bolsonaro, o Fernando Henrique, que é o maestro do golpe, partiu para a renúncia. Imediatamente, a Janaína, lá de São Paulo, a deputada estadual, já aderiu à renúncia, já se começou a falar em renúncia dentro do Supremo, e os ministros do Supremo rapidamente tomaram decisões essa semana que colocam sob pressão os filhos e o presidente Bolsonaro, negaram até o direito que ele tem constitucional de nomear o diretor da Polícia Federal, já fizeram a pressão. O senhor acha... Só um segundo, Diego. Eu queria só acompanhar o raciocínio dele. Seguindo esse teu raciocínio de uma conspiração, de um golpe para um golpe, né, do Bolsonaro, inclui aprovação de uma emenda para a reeleição do Rodrigo Maia, do Davi Alcolumbre, inclui o Supremo tomando medidas contra o governo, contra o próprio Bolsonaro, seus filhos, etc., que inclui deputados, até deputados estaduais, você citou a Janaína Pascoal, forçando uma renúncia. Seguindo esse teu raciocínio, a demissão, o pedido de demissão do Moro faz parte dessa conspiração? O Moro saiu... faz. O Moro saiu nessa conspiração. Nós estamos conversando, nós dois, não estamos? De vez em quando entra o Diego no ar. Você está olhando dentro do meu olho, eu estou olhando dentro do teu olho. Quando o Diego entra para falar comigo, ele olha dentro do meu olho, eu olho dentro do olho dele. Agora, vamos fazer o papel de Moro. Eu aqui estou fantasiado de Mandetta. Não é porque o Mandetta, quando usava colete, parecia um homem muito inteligente, e eu quero também parecer inteligente nessa entrevista ao importante veículo de comunicação, nosso antagonista. Olha o Moro. Eu estou pedindo demissão porque o presidente tentou interferir, né, na minha gestão no Ministério da Justiça. Pelo amor de Deus, só a atitude dele de não olhar de frente nos olhos da opinião pública, para mim, demonstra o caráter dele. Foi uma manobra montada. Ele, na véspera, já avisara ao Alexandre Moraes, já avisara ao Rodrigo Maia, já avisara ao presidente do Senado, só não avisara ao presidente Bolsonaro. No dia seguinte, marca uma entrevista e apunhala o presidente pelas costas. Para mim, que sou tuiteiro, eu li um Twitter do Alexandre Garcia, do jornalista Alexandre Garcia, dizendo: eu olho para o céu, hoje o céu azul profundo, e tenho uma visão, uma inspiração. Graças a Deus, o Facínora, Adélio, lá em Juiz de Fora,
esfaqueou o presidente Bolsonaro no peito. Já o Moro esfaqueou nas costas. Eu fiquei com péssima impressão dessa atitude do Moro, e ele estava dentro da conspiração para desestabilizar o governo do presidente Bolsonaro. Você coloca a situação numa forma bastante parecida com o próprio Bolsonaro, né? Que, essa polarização, esse raciocínio binário. Você, como um bicho político que está nisso a vida inteira, você sabe que a política ela não é preto no branco muitas vezes, né? O Bolsonaro, nesse quadro que você pintou, parece uma pessoa, um santo, um ingênuo, indefeso, uma vítima dos acontecimentos. Nós que acompanhamos a política diariamente vemos o Bolsonaro como protagonista de uma série de eventos, inclusive questionáveis, né? A postura dele no enfrentamento da Covid, com tudo que ele falou, gripezinha, resfriadinho. Enquanto isso, nós temos hoje quase 6 mil mortos. Nós temos até agora bolsonaristas que pegaram Covid, que agora estão se arrependendo do que fizeram, né, do que falaram, porque, de fato, não é uma gripezinha, não é uma conspiração. O vírus existe, está aí, e está encurralando todos os chefes de Estado no mundo inteiro. O Bolsonaro tem feito uma série de gestos, inclusive foi lá incentivar manifestação, inclusive em plena pandemia, foi incentivar a manifestação para fechamento do Congresso, fechamento do Supremo. O Bolsonaro ataca diariamente essas instituições, ataca a imprensa, generaliza tudo. Para ele não existe, quer dizer, embora a gente saiba, né, que existem veículos, inclusive grandes TVs, que o apoiam, e que ele tem controle, até porque a verba publicitária não foi cortada, eu não consigo enxergar, eu sei que não tem santo nesse meio. Eu não consigo enxergar o Bolsonaro como uma vítima dos acontecimentos. Eu estou errado? É uma questão de divisão. Você enxerga assim, eu enxergo de maneira diferente. Eu penso que ele tem sido vítima de um grande complô com um maestro chamado Fernando Henrique Cardoso. Eu, na época do Collor, eu participei da CPI em defesa do presidente Collor, Rodantas. Fui até o final e aqui no estado do Rio fui o único que ficou com o presidente Collor. O povo dizia, nunca mais vai se eleger. E eu sempre venci as eleições enfrentando de público as minhas atitudes. Eu me lembro que os dois maiores articuladores da cassação do Collor, do impeachment do Collor, eram Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso. O principal, Fernando Henrique Cardoso. Tanto é que, quando assume o Itamar Franco, ele vai primeiro ser ministro, o chanceler, o ministro de Relações Exteriores, e, em seguida, ministro da Economia, pai do real, presidente da República. Todo aquele filme que eu vi sendo produzido naquela época, eu estou vendo o Fernando Henrique repetir agora. São os mesmos aliados, são os mesmos apoiadores, vêm do mesmo núcleo do PSDB de São Paulo, do DEM. É a mesma turma, é a mesma gente. A história se repete, eu estou vendo tudo de novo. Eu desconfio de quem se faz de vítima nesse meio político, porque mas ele não se faz de vítima. Bom, o Bolsonaro ele se coloca nessa posição que você está me dizendo. Não. Tanto é que nas redes sociais ele é vítima de uma conspiração. Vamos lembrar do vídeo das hienas, né? O vídeo das hienas é clássico. O Lula, mas eu concordo, a vida inteira faz até hoje. Ele é vítima. Porque, seguindo esse raciocínio, colocando essa questão dessa maneira, a gente está endossando o discurso do PT, de que o Lula foi vítima de uma conspiração também, que envolveu o judiciário em 3 instâncias, que envolveu Polícia Federal, Ministério Público, que provas foram... O grande capital. Sabe que a corrupção era o modus operandi, Diego, pera lá. Ô, Dantas, espera lá.
A acusação contra o Bolsonaro é que ele vai apertar a mão do povo. É isso que se acusa o Bolsonaro, é o comportamento de apertar a mão do povo em comício no meio da rua. O Lula é acusado de ladrão. É acusado e tem prova que foi o maior ladrão que presidiu o Brasil. Sem dúvida. O escândalo do Mensalão, o escândalo do Petrolão, a Lava Jato. Peraí, não dá para comparar. Pelo amor de Deus. Não estou comparando, não. Até pelo amor de Deus. Nós fomos um dos maiores combatentes do Lula, do PT, desse esquema do PT. E assim, a comparação ela não se dá em termos do que se fez, do crime que se fez. Não é isso. A comparação não é essa. Eu falo de narrativa. Você tem um presidente da República que tem um apoio de 57 milhões de eleitores, ou tinha, enfim, quando ele foi eleito. Trouxe para o seu governo um juiz, que foi o juiz responsável pela Lava Jato, virou seu ministro da Justiça. Paulo Guedes virou seu ministro da Economia. Fez uma equipe, né, de grandes nomes para colocar com uma série de expectativas. Né? Todos, como cidadãos, alimentamos expectativas para esse governo. E desde então ele não deixou a campanha, ele continuou com o mesmo padrão de comportamento como se estivesse no palanque, usando as redes sociais inclusive para implodir a sua própria base, quem não pensa 100%, se o cara é de direita, mas ele discorda de uma determinada agenda, ele já é humilhado nas redes sociais, já vira um leproso. A gente não pode esconder isso. Isso existe e está posto. Nós mesmos, como veículo de comunicação, nós somos atacados desde o primeiro dia pelo simples fato de fazer críticas pontuais. Nós apoiamos políticas que a gente entende que são positivas e criticamos aquelas que nós entendemos que são negativas. Mas o fato de não ter um apoio 100% subordinado, aliás, vassalo, né, como a gente viu ontem na posse dos ministros, né, do ministro da Justiça, que inclusive foi indicado pelo Toffoli, ou do AGU, que foi indicado pelo Gilmar Mendes. De que a gente está falando? Você vê na posse desses ministros uma vassalagem absoluta e não uma defesa das instituições. É uma personificação, há um esforço de desinstitucionalizar as instituições. Eu acho que assim, a gente tem que sopesar essas duas questões, não? Você tem razão. Vassalagem é a coisa pior que existe. Você pode emprestar o seu apoio nos momentos difíceis e nos projetos com os quais você concorda. Você mesmo vem fazendo uma crítica positiva, uma crítica construtiva, né, em relação a Centrão. Você acabou de fazer nessa entrevista críticas construtivas. Olha, tem que ter cuidado se for negociar assim, se for negociar assim, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Só que eu só quero divergir de um enfoque seu. O Centrão não é diferente do PSDB, não. Não. Nem do DEM, nem do MDB, que fala o Centrão, parece que só tem ladrão no Centrão. Não. Mas é o PSDB. É o PSDB que tem lá Paulo Preto, Chico Branco, Rodoanel... Paulo Preto, que eu denunciei com um colega meu. Sabemos disso. O Caixa 2. Hoje... O ex-presidente do PSDB, ex-candidato a presidente, ligando para dono de frigorífico para dizer que quer dinheiro e depois manda matar quem levar o dinheiro. PSDB não tem santo, não. Não, o Aécio, inclusive, acabou de ser denunciado. Sujo de lama do cabelo. Aqui, ele está sendo denunciado por receber 65 milhões de propina. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é acusado na Lava Jato de ter levado dinheiro para ele, para o pai dele na eleição. Também está de rabo preso, não é cotó, não. E o Aras não denuncia. Por que o Aras não denuncia? Eu não sei. Eu vi por que o Sérgio Moro só denunciou o PT. Se na Lava Jato tem todo mundo do PSDB, por que o Moro só denunciou o PT? Eu não entendi isso. Isso não é uma verdade. Não é verdade. É um discurso manipulado. Eu digo porque eu acompanhei. Denunciou o Beto Richa, inclusive. Beto Richa está lascado lá, é governador, perdeu o foro, caiu na mão lá da Lava Jato e levou chumbo.
Bem. Por exemplo, ele tinha foro, tem foro, né? O Aécio tem foro. Então, quem não denunciou não foi o Moro, quem não julgou, quem não denunciou não foi Curitiba, não foi a Lava Jato Curitiba, foi a Lava Jato aqui do senhor do PGR aqui, o anterior. Não. Mas quando ele perdeu a eleição, ele passou 4 anos. Janot. 4 anos sem foro. Ele perdeu a eleição para presidente, deixou de ser deputado. Ele foi eleito... não, ele era senador da República. Senador. Razão. Ele tem razão, eu que estou errado. Eu queria só ouvi-lo, Roberto Jefferson, sobre um tweet. Você falou que está tuiteiro. Ontem não, no último... Ontem você escreveu assim no Twitter, sugerindo que o presidente nomeie sim o Alexandre Ramagem para a Polícia Federal, e você até escreveu assim: coloque o Careca, se referindo a Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, no seu devido lugar. Eu queria ouvir do senhor o seguinte: em momento algum, o judiciário pode interferir e impedir uma nomeação de um cargo público? Claro que não. Competência privativa do presidente da República. A hora que o senhor é a favor da nomeação do Lula para a Casa Civil de Dilma? Legalmente, é claro que sim. E o que o Moro fez naquela ocasião, uma violência legal. Ele gravou, sem autorização do Supremo Tribunal Federal, uma conversa da presidente da República e, contra a lei, ele vazou. Ele praticou um crime. O Moro, como juiz, julgou para a galera, ficou bem na opinião pública, mas ele cometeu um crime porque ele gravou a presidente da República conversando com o ex-presidente da República e soltou na mídia. Ele cometeu um crime contra a inviolabilidade de informação, Roberto, a privacidade. Com esse discurso, o senhor não é bolsonarista raiz, como o senhor disse agora há pouco que era, hein? Não, eu não sou radical, não. Agora não, Diego. Depois com a saída do virou? Moro... Que agora o Moro está defenestrado. Então. O Moro já não é mais benquisto nas hostes bolsonaristas. Mas eu nunca elogiei Moro. Vocês podem olhar meu Twitter, nunca fui de elogiar e bater palma para o Moro. Divergi daquela atitude dele no passado. Isso é emprestar o apoio como você cobra, Cláudio. Não é apoio de vassalo, é apoio dentro da Constituição, na letra da lei. O Moro infringiu a lei e a Constituição quando vazou a conversa da presidente da República com o ex-presidente Lula. Crime, ele cometeu um crime. Você acha que o governo Bolsonaro perdeu com a saída dele? Ganhou. Porque você ganhou não o Centrão. Não. Ganhou o PMDB, ganhou o apoio do PSDB. Não, quem é o ministro que foi indicado? Como é o nome? Alexandre Mendonça. André Mendonça. Pois é, você diz que ele é um homem de excelentes relações com os ministros do Supremo, então ele ganhou. Ele ganhou trânsito. Foi assessor do Dias Toffoli, fez um livro. Até porque quer chegar lá, né? Até porque quer ir para lá, né? E ganhou. Escreveu um livro em homenagem ao Dias Toffoli em parceria com o Alexandre de Moraes, viu? Então, ótimo. Você precisa de um ministro que tenha relações institucionais. O Moro não tinha nenhuma relação com o Supremo Tribunal Federal. O Moro é malquisto pelos ministros do Supremo, por grande parte dos ministros do Supremo. Então, o presidente ganhou. Não tem prejuízo nenhum na saída do Moro. Pelo contrário, o presidente ganhou. Olha, eu vou só encerrar com o seguinte questionamento. Você me colocou aí essa situação do Bolsonaro como vítima dos acontecimentos. A gente tem nessa, e aí até falou assim, o crime dele é apertar a mão, né, das pessoas nas ruas e tal. A gente tem uma visão um pouco diferente dessa, ou talvez radicalmente diferente, que é a seguinte: você precisa governar pelo exemplo também. E quando você tem o presidente da República minimizando todas as recomendações nacionais, internacionais, de uma pandemia, de uma crise, inclusive de uma calamidade planetária, né, que está aí emparedando chefes de governo, chefes de Estado em todo o mundo, né? O Donald Trump está sofrendo lá, está recomendando até o uso de desinfetantes, não sabe mais o que faz. E a situação é muito grave, né? Então, nós temos aí hoje quase 6.000 mortes.
não há uma politização equivocada desse processo por culpa não só do Bolsonaro, mas também dos governadores, essa gente que antecipa debate eleitoral, ministros, enfim, parlamentares, né? Não está faltando responsabilidade das nossas autoridades públicas em assumir um papel realmente construtivo para enfrentar uma situação tão grave como essa? Eu creio nisso, Cláudio Dantas. Mas vejo que os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, principalmente, e Recife, o Ceará, estão exagerando nos números e querem manter a calamidade pública o tempo que puder, porque com a calamidade pública cessa a necessidade das licitações. Sim, nós estamos denunciando, todo dia tem um caso aqui. Eu sou leitor. Exagerando nos números é o quê, Roberto? Eu sou leitor. Covidão. Eles estão comprando respiradores por 3, 4, 5 vezes o preço que compra o Ministério da Saúde. Estão fazendo o caixa 2 eleitoral. O Covidão vai explodir depois que baixar essa pandemia. Eu não tenho dúvida disso. A calamidade pública decretada pela pandemia é um grande recurso para que os desonestos façam caixa 2 para eleger prefeito e vereador. Está aí na cara de todo mundo. E a imprensa vem denunciando. E eu, que sou leitor do Antagonista, leio essas denúncias no Antagonista também. Bom, muito obrigado aí pela participação no nosso gabinete de crise. Vamos acompanhar os desdobramentos dessa situação. E aqui as portas estão abertas para futuras conversas como essa que a gente teve agora. Obrigado. Cláudio, muito obrigado a você. Obrigado. Ao Diego, a atenção que vocês me deram. Muito sucesso a você. E vocês estão experimentando, só para encerrar, a nova imprensa. Vocês no Antagonista fazem... Não tem dinheiro, que a velha imprensa era toda patrolada, era toda no jabá. A nova imprensa não tem dinheiro. É isso que vocês estão sofrendo. Eu gostei desse teu comentário, que eu vou aproveitar para fazer uma defesa pública aqui do site, porque nós somos atacados, quando nós criticamos aquilo que concordamos de uma forma republicana, isso no governo federal, no governo estadual, toda hora inventam alguma coisa contra o site. Né? Uma hora que a gente está manipulando o mercado, a gente não entende nada de mercado. Outra hora estão dizendo que a gente está recebendo dinheiro do Dória. Eu vou chamar o Dória aqui para dizer se ele está pagando o Antagonista alguma coisa. Nós temos um dos preceitos do site, inclusive está lá no nosso editorial, não recebemos dinheiro público de maneira alguma, de nenhuma agência, nem de banco estatal, nem de empresa enrolada com esquema de corrupção. E a gente, na verdade, nós somos sustentados pelos nossos assinantes. É bom que se diga, é sempre um agradecimento que eu faço aos nossos assinantes que sabem o valor da informação e pagam por isso, fazendo com que a gente tenha essa possibilidade de fazer um jornalismo absolutamente independente, né? Sem vassalagem para ninguém, dando pau em todo mundo, em quem tiver que levar pau. Eu gosto da tua postura porque parece que, às vezes, as autoridades, nossas autoridades políticos em geral, não podem ser criticados. Você, que foi pivô de um dos grandes esquemas de corrupção desse país, que ficou como ali no alvo, no centro desse picadeiro que é a política brasileira durante meses e anos, né? Até hoje, quando fala Roberto Jefferson, a gente lembra do mensalão. O que você acha, né, dessa situação? Político é o quê? Não é empregado do Roberto? É verdade. O político é empregado do povo. Ele é assalariado como parlamentar ou como governador. Ele é assalariado para trabalhar para o povo e atender aos interesses que o povo tem. É isso que é um político. E eu quero cumprimentar o Antagonista, porque eu sei da linha independente de vocês. Às vezes o coro contra. Eu vejo, às vezes, matérias que me ofendem. Vocês escrevem assim, o mensaleiro Roberto Jefferson, me dá um pau no alto da cabeça. Mas eu gosto, porque eu não gosto de enfrentar um adversário assim, fraco, que não reage, que não bate forte em mim. Eu, quando não apanho,
não ajo bem. Eu gosto de tomar direto, porque eu vou para cima, eu luto, eu vou com garra, eu vou com força, e eu vejo que vocês são iguais. Cumprimento a vocês pela política que tem o site O Antagonista, desejo muito sucesso e que vocês multipliquem por 100 mil, que o povo que cobra honestidade ajude a vocês honestamente a sobreviver como uma imprensa, a jovem imprensa, a imprensa moderna que não vive de jabaculê do governo federal, municipal ou estadual. Parabéns a vocês. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez aí pela tua participação, pela disponibilidade. Tivemos até uns problemas técnicos aqui, tivemos que refazer algumas coisas. Então, mais uma vez, agradeço. Diego, muito obrigado aí pela participação também. Com certeza, Obrigado. Esse especial aí para o nosso gabinete de crise. Uma boa noite a todos. Abração.